Olá, família focada, eu sou Elaine. Eu sou o Walter. Somos treinadores comportamentais de casais para assuntos familiares e viemos aqui hoje para falar de um tema super interessante que muitos nem sabem que existe. Paradigmas, como reconfigurar seus paradigmas para a busca do autoconhecimento mais preciso e qualidade de vida melhor em casa. Fique com a gente no vídeo. Às vezes no casamento você fala assim, nossa, meu marido é turrão, minha esposa é chata, não tem jeito mesmo, a gente já falou, um monte de gente já conversou, né? Já falaram que é assim, que é assado e não muda. Às vezes você não sabe onde está esse problema e o problema está numa palavrinha simples chamado paradigma. Você sabia que existe isso dentro da sua cabeça? Então, o cérebro da gente, é como um computador, ele é gravado as informações. Então, essas informações, elas são gravadas no decorrer desde que a gente nasce. E isso, às vezes, lá no subconsciente, faz a gente ter reflexo de comportamento, né? E isso são os paradigmas. Corta. Muitas vezes as palavras que a gente ouve na infância, justamente pelos nossos pais, e muitas vezes por quem, na verdade, está num sentido de autoridade na nossa vida. Ela tem um peso muito grande, principalmente para o lado negativo da coisa, né? E a gente pode estar trazendo isso até os dias de hoje, né? Trazendo um transtorno muito grande no nosso relacionamento. Não quer dizer que nossos pais teve culpa, entendeu? Porque eles também estavam buscando nos educar da melhor forma possível. Mas, infelizmente, várias palavras, várias atribuições que eram dadas a nós desde pequenininho, às vezes quando a gente vai ter uma atitude mesmo, num processo de educação, né? Às vezes sem o conhecimento correto, nos gravou informações negativas e fez a gente criar barreiras. E essas barreiras foram formando o nosso comportamento no decorrer do tempo, justamente para a gente se autoproteger. Só que essa autoproteção, ela muitas vezes não é benéfica numa relação a dois. Então, como você veio de uma outra família em que aquele reduto, ele era muito natural, todo aquele comportamento, aquela forma de ser tratado, quando você vai para a relação, você acaba levando isso tudo, levando esse peso. Não, então, às vezes, tem muitos casais que tem aquela sensação assim, nossa, ele está desforrando uma coisa que ele viveu lá atrás em mim, né? E o outro, você vive fazendo o mesmo erro que você fazia lá com seus pais, ou que você tinha uma reação quando alguém fazia alguma coisa contra você, mas eu não sou aquela pessoa. Então, essa sensação ruim no relacionamento, muitas vezes a pessoa, ela sabe até, ela percebe que ela está realmente fazendo algo, mas ela não consegue detectar onde está o problema. Por quê? Porque isso está gravado em algo mais profundo. Inconsciente. Isso, no setor inconsciente do cérebro. O cérebro, ele tem dois setores, o consciente e o inconsciente. E o consciente, ele usa o nosso corpo. Então, o que a gente tem certeza do que a gente está fazendo, o que a gente tem certeza já do que a gente tem que mudar, o nosso corpo, ele vai fazendo atividades em que vai mudando isso. Mas e o que está guardadinho lá, que a gente não tem consciência? E você sabia que o subconsciente, ele é muito maior que o nosso consciente? Então, imagina quanta informação está lá dentro, fazendo a gente ter atitudes, e a gente nem está sabendo o que está acontecendo. Então, muitas vezes você fica limitado em trabalhar, limitado em vencer, em conseguir mais coisas, em ser produtivo, em ser menos, de repente, violento, agressivo, em reagir diferente com certas situações, em ser menos emotivo, às vezes atendendo até a depressão. Dificuldades de repente, falar em público, impor suas ideias, né? Isso, então. A tua personalidade, ela fica comprometida por causa dessas informações gravadas. Então, o que a gente sempre fala aqui, né, bastante, que vocês veem a gente falar muito, e que a gente fala assim, gente, tem uma metodologia, tem uma regra para você seguir dentro de uma relação, porque não é só viver, tem o processo do autoconhecimento, de você entender que tudo isso tem dentro do seu corpo. E para você relacionar-se a uma outra pessoa, com uma outra pessoa, para que isso dê certo e você não fique naquele ciclo de não gostei, troco, não gostei, troco, não gostei, troco, você precisa também se educar nisso. Mas, gente, como que a gente educa e transforma paradigmas que estão gravados no nosso subconsciente que a gente nem sabe o que é? Entender os nossos paradigmas, né? E entender também da pessoa. Isso, e daí os dois têm que ter uma determinação de ir trocando isso aos poucos, essas informações. Então, como que é feito esse treinamento? Com alguns exercícios em que você substitui essas informações por informações novas e positivas e que te alavanquem. Por exemplo, você ouviu lá atrás, na sua infância, do seu pai, da sua mãe, né, do seu tio, do seu avô, da sua avó, né, você não é capaz, você é burro, você não vai conseguir, você é muito difícil de lidar, né? São coisas que
destroem a gente, tá? E depois para a gente levar isso adiante da vida, até a gente descobrir lá na frente que isso está gravado no inconsciente. Esse é o grande conflito, né? O que estamos fazendo hoje não é pela nossa consciência, e sim o inconsciente, que na verdade o inconsciente ele capta tudo. Ele não rejeita nada, do jeito que vem na infância, né? Ele capta e fica lá. Então, e na primeira infância, que chega até mais ou menos os 7 anos, o que acontece? É gravado essas informações. Então, por isso que as mães, elas têm que se dedicar aos filhos. Por mais que elas queiram trabalhar, elas precisam ter esse período de dedicação aos filhos, a fazê-los crescer com as informações corretas. Os pais, uma cautela muito grande do que vai ser falado aos filhos, porque tudo isso grava. Então, depois, quando você vê uma pessoa travada, uma pessoa que não caminha, uma pessoa, às vezes, foi fruto disso, dele não ter conseguido as informações corretas para gravar no subconsciente. E daí, depois que acontece esse processo, tudo que você falar para ele, o subconsciente ele rejeita. Então, o racional diz, nossa, legal, jóia essa ideia. Só que quando chega no irracional, quando o corpo tem que reagir àquela informação, ele se fecha, ele rejeita. E daí é onde o outro companheiro muitas vezes não entende o comportamento, se assusta e fala, pô, mas tá na sua cara e você não consegue mesmo assim. Você tem capacidade, por mais que haja um incentivo da outra pessoa, a pessoa não vai para frente, não consegue sair daquele lodo. Por isso que no relacionamento é muito importante, primeiro passo, você querer entender melhor o outro e o outro também querer te entender melhor. E depois vocês dois se esforçarem para usar as ferramentas corretas para vocês mesmos se consertando aos poucos e fazendo a relação dar certo. Agora, gente, é uma bela arte a gente conseguir trabalhar com esses nossos paradigmas. Conhecer, né, o autoconhecimento, e a gente também conhecer a outra pessoa, a pessoa que vive com a gente, né? Só assim a gente consegue construir, porque assim, não é tarefa fácil, né? As diferenças existem, são muitas, mas existe sempre uma luz no fim do túnel. E é possível conviver de forma saudável mesmo com as diferenças, principalmente quando vocês trabalham juntos pelos paradigmas positivos, aqueles que gravaram positivamente, e também quando vocês lutam para reverter os que ficaram nocivos gravados lá dentro. A Elaine, por exemplo, ela sabe de todos os meus traumas, todos os meus paradigmas negativos, ela sabe tudo que está dentro de mim, mas foi preciso para chegar nesse ponto, eu realmente me abri e vice-versa. Eu conheço a Elaine, sei dos traumas dela, sei aonde que eu preciso incentivar mais e vice-versa. E não é fácil, que muitas vezes a gente se trava, então o outro às vezes se irrita. Não, vai, caminha, vamos que vai dar certo. Ou então, caramba, não vai. Mas daí a gente dá aquela paradinha e fala, não, por esse caminho não vai dar certo. Tem que ser pelo caminho do incentivo e de reverter essa situação. O mal da gente, muitas vezes no começo, é a gente achar que é fácil. A pessoa está fazendo algo ou está deixando de fazer porque ela quer. Não é porque ela quer. O grande problema é o paradigma que está lá dentro e trabalha de uma forma que realmente trave a pessoa e a pessoa não consiga fazer. Ela faz, mas ela não sabe por que ela está fazendo. E é libertador quando a pessoa se abre a essa consciência, porque no momento que ela se abre a essa consciência, gente, você avança vários passos. O que você está andando muito lentamente, você avança, você anda muito mais acelerado. E isso é super interessante e positivo para o casamento. E se você gostou desse vídeo, indica para alguém que também precisa dessa informação. E se é você, procura correr no autoconhecimento, a técnica correta. Estaremos sempre presentes para te ajudar. Lembrando, você é capaz, vocês dois são capazes. Basta se conhecer melhor. Afinal, ser família é uma questão de escolha.